Olá, Rita Pissarro, obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada eu, Ricardo. É um prazer estar aqui consigo hoje. Oh, Rita, a Rita ultimamente tem ficado um bocadinho mais conhecida porque se reformou aos 44 anos. E eu vou-lhe fazer aqui uma provocação que é, tenho uma parte que a Rita fez que eu não lhe vejo nada. Tenho outra parte que eu lhe vejo. Aquela que eu não lhe vejo nada é reformar-se. É assim, eu gostava de ter saúde para trabalhar a minha vida toda. Portanto, essa parte fica já aqui assim feita a declaração de interesses. Não estou nada enxoso. Aquilo que eu lhe vejo é a liberdade de poder trabalhar no que me apetecesse, quando me apetecesse e como me apetecesse. Portanto, essa parte eu vejo, porque eu gosto e preservo muito a liberdade. Dito isto, como é que vai a sua vida de reformada? É uma boa pergunta. Para já é uma afirmação sempre muito controversa, não é? Quando os títulos dos podcasts ou os títulos das notícias dizem que eu me reformei aos 44 anos, é sempre uma afirmação muito controversa. A realidade é que eu atingi a minha independência financeira e deixei a minha entidade patronal, deixei o mundo corporativo. Agora, a questão de deixar de trabalhar, eu não sei se deixei de trabalhar, não é? Eu continuo a ter os meus investimentos financeiros, continuo a ter os meus investimentos imobiliários. A realidade é que a independência financeira permite-me escolher no que é que eu quero investir o meu tempo, sem ter que partilhar esse tempo com mais ninguém em troco de um rendimento fixo ao fim do mês. E isso é algo de, só posso dizer, fantástico, não é? Portanto, eu não deixei de trabalhar. Tenho feito muitas conferências, tenho feito muitos podcasts, continuo a fazer e a seguir os meus mentis, estou a escrever um livro. Portanto, nunca há um dia que eu não tenha nada para fazer e que esteja sentadinha no sofá a ver filmes no Netflix. Mas é sem dúvida, era uma grande aspiração que eu tinha após o falecimento prematuro dos meus pais. Eu sabia que queria e que ia ter que trabalhar muito arduamente para conseguir o dinheiro, para conseguir poder tomar esta decisão. O meu sonho era aos 50, mas com a valorização dos ativos onde investi, consegui que tornasse realidade aos 44 anos. Muito bem, essa parte, assim, aquilo era uma provocação, não é? Portanto, essa é a parte que eu vejo, não é? Porque eu imagino isso mesmo, ou seja, que não deixa de trabalhar, sendo lá isso que for o trabalho. Portanto, Sim, isso aí já também nos sim. leva longe. Mas há E, uma. Diga, diga. Ricardo, deixa-me só acrescentar que é uma coisa que eu já tinha a independência financeira há quase 2 anos e nunca tinha tomado, e nunca tinha feito o grito do Ipiranga, não é? Nunca tinha deixado o mundo corporativo. E nesse período de preparação psicológica e de fechar tudo na Microsoft e ter a certeza que o ciclo que eu estava a fazer em termos de trabalho com a Microsoft tinha chegado a um fecho, ou seja, tudo o que eu queria aprender naquela função estava concluído. Eu falei com muitas pessoas que já se tinham retirado do mundo corporativo, algumas delas aos 66 anos e 4 meses e outras com reforma antecipada, fosse ela a que idade fosse, e uma coisa eles todos tiveram em comum e todos me disseram a mesma coisa, que após retirarem do mundo corporativo, muitos, a esmagadora maioria, entrou em depressão. Ou seja, houve ali um vale entre o momento em que deixaram de ter que acordar às 8 da manhã para entrar no mundo corporativo, aquele trabalho, não é, das 9 às 6, ali com as horas de almoço, quando deixaram de ter isso e de pertencer a uma empresa, eles sentiram depressão, portanto, sentiram que deixaram de pertencer a alguma coisa. Alguns deles, não é, aqueles com cargos mais elevados, CEOs, CFOs, professores, doutores e por fins, sentiram também a perda da importância, não é? De repente deixaram de ser tão importantes como eram, perderam o status, perderam aquele título, e isso traz muitas consequências psicológicas se nós não trabalharmos de antecipadamente para quando o dia chegar. Então eu tive que trabalhar com uma psiquiatra para ter a certeza que estava pronta e que tinha um plano para quando o dia chegasse, como é que eu ia continuar a ter um objetivo, como é que eu ia continuar a ter um propósito na minha vida depois do mundo corporativo, para não entrar nesta depressão que todos eles sofreram. Mas, Rita, isso que acabou de dizer eu acho muito interessante mesmo, porque eu imagino, não faço a mesma ideia, pode ser até uma ideia completamente errada, mas imagino quando as pessoas falam com a Rita, deve haver uma primeira coisa que eu acho que toda a gente tem aquela ilusão, eu acho que é ilusão, pode não ser, não é? Que é um bocadinho aquela história da princesa, que é toda a gente quer ser princesa, e portanto toda a gente quer reformar aquela ideia, vamos reformar. E depois, quando muita gente se reforma, acontece precisamente isso, ou seja, entram em processos muito complicados, inclusive de. Porquê? Por isso tudo. Perderam o propósito, perderam às vezes o status que nem sequer sabiam que era tão importante e que depois as pessoas começam a esquecer-se delas, porque
Muitas vezes as pessoas Deixamos de ser importantes. estão importantes e as pessoas têm uma ilusão. Isso eu tenho a certeza que é uma ilusão, porque eu não a tenho, porque já fiz muitas coisas diferentes na vida. Nós somos muito aquilo que fazemos perante os outros e há pessoas que chegam a uma altura em que acham que são demasiado importantes e dão-se demasiada importância. E não percebem que a importância que tiveram porque tinham uma determinada tipo de função e as pessoas iam mais à procura da função do que da pessoa. E aquelas são mesmo importantes, é que elas são mesmo importantes para alguém, independentemente da função, isso é outra conversa. Mas aquilo que Exato. a Rita acabou de dizer, que eu acho muito, muito interessante, eu aí tenho, aí eu até pergunto porque não consigo, eu já há muitos anos que fiz tenho a minha empresa, já fiz muitas coisas e tenho sempre 1000 ideias para fazer, de maneira que não, é por isso que eu se deixasse de fazer uma coisa, eu arranjava outras, porque eu sempre arranjei coisas. Mas eu compreendo, e compreendo, ou melhor, eu acho que compreendo, uma pessoa que passa uma vida, 20 anos, 30 anos, numa empresa, deve ser muito difícil porque há toda uma rotina que foi criada e deve ser muito difícil, de repente, ficar sem essa rotina. E acho que é sobre isso que a Rita dá um bocadinho a falar há pouco. Exatamente. Aliás, por exemplo, para dar outro exemplo muito parecido, nos Estados Unidos há este movimento chamado Empty Nesters, que são os pais que criam os filhos, não é? Estão a vida toda. Muitas mães, se calhar, até se dedicam a vida inteira a criar os filhos, não têm um trabalho fora, não é? Não trabalham numa empresa, estão dedicadas ao lar, estão a trabalhar em casa. E quando os filhos saem para a faculdade, não é? Estão criados, e nos Estados Unidos eles vão para outras cidades para a faculdade, eles ficam com o ninho vazio, não é? Que é a tradução de empty nesters. Eles ficam com o ninho vazio. E é o mesmo sentimento, ou seja, tiveram aqueles anos todos, 18 anos, não é? Até as crianças acabarem o secundário, a criar aquela criança, a fazer aquele trabalho, não é? Um trabalho de amor e carinho, não é? Sendo de mãe, e depois de repente vê-se com uma casa vazia. E é a mesma coisa no mundo corporativo, tantos anos dedicados àquilo e de repente, mas quem é que eu sou depois de ter sido a CFO da Microsoft Portugal, depois de eu ter sido o professor doutor, depois de eu ter sido o médico cirurgião, o que quer que seja. E é preciso nos redescobrirmos e termos a certeza que temos outros objetivos na vida. Claro, como o seu exemplo, Ricardo, que acabou de dizer, para alguém que está sempre super ativo e que é empreendedor e que está sempre à procura de outras coisas, há uma realidade completamente diferente. Isto é capaz de não acontecer a toda a gente, mas eu vivi a minha vida toda no mundo corporativo, portanto, a grande esmagadora maioria da realidade que eu conheço é do mundo corporativo. Rita, diga-me uma coisa, eu imagino, estas perguntas às vezes imagino, não faço a minha ideia, não é? Mas eu pensar, porque também nunca pensei muito nisto antes de pensar em convidá-la, não é? Deve haver várias reações, aqueles que dizem, quem me dera, não é? Isso era o meu sonho, mas se calhar também há aqueles, não sei se lhe dizem isto ou não, que esta agora não faz nada, e portanto, isso é verdade ou não? É verdade. Não, aliás, quando se vê quando o podcast ficou viral, eu acho que a esmagadora maioria, há várias reações, não é? A esmagadora maioria é que inveja, eu também queria. Há outros que dizem, estás louco, o que é que tu vais fazer com 24 horas do dia? E é verdade, é preciso ter, e já falámos sobre esse novo propósito, esse novo objetivo. E depois há aquelas pessoas que acham que eu ainda vivo à pala da Segurança Social, que está completamente errado. Eu não recebo dinheiro nenhum da Segurança Social, aliás, nem tenho dinheiro, não recebo dinheiro, nem estou à espera de receber dinheiro da Segurança Social. Aliás, por os 12 anos que eu tive fora a trabalhar no estrangeiro, fui no outro dia à Segurança Social ver por acaso e não estão lá. Portanto, eu não sei se algum dia me vou poder reformar pela Segurança Social. E eu noto bastante estas diferenças entre as pessoas que falam comigo. Há os extremos, não é? Epá, eu quero é ser como tu, diz-me que ações é que compraste, diz-me como é que fizeste, eu quero saber e quero fazer como tu fazes. E eu digo sempre, pois, mas eu já comecei a investir, tinha 22 anos, agora tenho 44, há 22 anos que ando a planear isto, não é assim do pé para a mão que se conseguimos. E por outro lado, pessoas que me dizem, eu jamais conseguiria parar, como o Ricardo me disse, eu jamais conseguiria parar, e eu própria não sei se algum dia conseguirei estar parada no sentido de estar no sofá sem fazer nada. Eu vou querer sempre fazer alguma coisa. Por exemplo, ainda a semana passada tive uma semana um bocadinho mais calminha, sem tantas conferências, sem tantos podcasts. Estava um bocadinho aborrecida. O que é que eu fui fazer? Fui ser voluntária no Web Summit. E eu acho que depois um bocadinho voltando ao seu espírito empreendedor, é o que é que eu posso fazer que me vai trazer alegria, e isso é o que a independência financeira me dá, é eu poder escolher as atividades que me vão dar alegria e me vão dar satisfação e que vão me pôr um sorriso na cara
e nas quais eu quero investir o meu tempo, além da família, além dos meus hobbies, além de comer bem, além de praticar exercício físico. E já estou aqui a pensar mais numa atividade para o Natal que eu quero fazer muito. Rita, há uma parte que essa parte para mim é óbvia, porque assim, quando nós estamos, tem um bocadinho também a ver até com a forma como eu olho para a vida, quando nós estamos despertos, há muitas coisas que nos surgem e elas vão criando outras coisas. E, portanto, há uma parte que para mim é óbvia, que se calhar a Rita não sei se antecipou ou não, que é, a partir do momento em que fez o que fez, só pelo facto de ter feito, começa a ter muitos convites, inclusive o meu, não é para estar aqui, portanto, que eu não o Exato. conhecia, Não não é? E, fazia ideia portanto, não fazia a nenhuma. mínima ideia. E essa parte vai-lhe ocupar o tempo de uma forma, e se calhar uma parte mais interessante, outra não, é como tudo na vida, mas essa acontece porque de repente provocou uma avalanche de acontecimentos em que vieram ter consigo. Mas antes disso, quando a Rita pensou no que pensou, não pensava que isto ia acontecer, pensava naquilo que estava a planear para que acontecesse. O que é que foi que planeou? Pronto, eu cheguei à conclusão que fazer budget forecasts e afins, tudo o que tem a ver com a função de CFO, já não me estava a trazer a alegria que me trouxe durante 22 anos. E então comecei a pensar, ok, eu quero me reformar, já tenho dinheiro para me reformar ou para me retirar do mundo corporativo, quais são as coisas que ainda me põem um sorriso na cara? Quais são as coisas que, agora que eu vou ter todo o tempo para mim, quais são as coisas que eu vou querer ter na minha vida e que eu quero que preencha o meu dia? Além, claro, de estar com a família, com os amigos, praticar desporto, comer saudável, essas coisas todas. E eu cheguei à conclusão que eram duas coisas. Uma é falar em público e falar com pessoas. Eu adoro falar com pessoas, adoro falar em público. Estranhamente, eu nunca fico nervosa por subir a um palco. Eu sei que a maior parte das pessoas fica nervosa, mas eu fico super feliz. Eu acho que foi por ter feito tantos anos de teatro quando era mais nova. Eu adoro a oportunidade de falar com pessoas. E a segunda é ajudar pessoas. Eu sempre tive mentis, sempre ajudei a maior parte de pessoas a progredir na carreira que eu conseguisse, com base na minha agenda. Portanto, eu sabia que essas duas coisas ainda me davam muita alegria a fazer. Portanto, eu não sabia exatamente a fazer o quê, mas eu sabia que o que quer que fosse, tinha de ser uma combinação destas duas coisas. Gravei o podcast, fui de férias para o Algarve, um mês, voltei, a Cátia Mateus convidou-me para gravar o podcast e de repente acordei uma segunda-feira de manhã, vou treinar à praia e o meu relógio começa like, follow, like, follow, drin, 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 drin. E eu, mas o que é que se passa? O que é que eu pensei, o que é que eu fiz de errado? Não deve ter sido coisa boa, de certeza. E foi quando acabou o treino, olhei para o telefone e vi, ai, o podcast do Expresso, meu Deus. E ligo para a Cátia Mateus e digo, Cátia, tu já viste? Elas não vistes, Rita? E pronto, e tem sido, efetivamente, no início foi uma avalanche, eu retirei-me para ter tempo e de repente não tive tempo quase nenhum, foi talvez até um bocadinho avassalador, mas dei por mim a fazer as coisas que eu queria fazer, falar com pessoas e ajudar pessoas, ajudar a trazer esta, este tema da literacia financeira para o centro de Portugal, algo que eu acho que nos faz muita falta, e falar com pessoas. Portanto, eu um bocadinho sem saber ler nem escrever, acabei por juntar as duas coisas que mais alegria me dão a fazer. E é engraçado porque toda a minha vida eu planeei a minha carreira, sempre tive um plano de carreira, um plano estratégico onde eu pensei quais eram as competências que eu queria desenvolver, que funções eu queria fazer, onde é que eu queria chegar, e de repente, quando eu disse basta, quase que o destino tomou conta de mim e disse: Ok, agora somos nós. Tu já planeaste o que tu tinhas direito, agora somos nós a tomar conta. E correu bem. Alguém sabe, como sabe, nós vemos uma sociedade que como é que destrói novidades. Isto é, a Rita também é uma novidade, que vai deixar de ser, não é? Ou seja, isto é, já planeou a reforma quando já deixar de ser convidada para os podcasts. quando vier uma outra novidade qualquer, uma outra Rita com outra. Ora, já temos aí outras novidades políticas, isto está sempre, está sempre a mudar. Eu não, é assim, agora eu estou focada em escrever o livro, tenho que entregar o manuscrito até 31 de dezembro.
e espero com o livro ajudar ainda mais pessoas. O livro inclui 4 capítulos. O capítulo da ambição, para crescermos dentro da carreira e conseguirmos atingir os nossos sonhos e com isso ganharmos cada vez mais dinheiro. Um capítulo dedicado a work-life balance, este balanço entre a vida pessoal e a vida profissional. Não sei se será um balanço, será um mix dos dois e qual é o equilíbrio perfeito entre tudo. Depois um capítulo sobre o planeamento financeiro, porque não basta só ganharmos cada vez mais dinheiro, temos que poupar, e isso significa não gastar e depois investir de forma diversificada. E depois um último capítulo exatamente sobre o que nós falámos, que eu chamei-lhe de higiene mental, que é e agora o que é que eu vou fazer? E agora que eu consegui isto tudo, o que é para a frente? Portanto, neste momento ainda estou focada no livro, entregar o manuscrito até 31 de dezembro, o lançamento há de ser se calhar lá para março, abril do próximo ano, e depois quando eu deixar de ser famosa, quando as pessoas deixarem de me reconhecer no avião e no Cascais Shopping e por aí, não sei, eu vou tentar continuar a juntar estas duas coisas que me dão alegria, falar para pessoas e tentar ajudar o maior número de pessoas a tentarem alcançar os seus sonhos. Já pensei que ser professora pode ser uma delas, se calhar num MBA, numa coisa mais sénior, ou até para séniores nas faculdades de terceira idade, não sei. Algo se há de arranjar. Eu sei que estas são as duas coisas que me põem um sorriso na cara. Pode ser que, entretanto, eu me farto de falar com pessoas e tento arranjar outras duas coisas que ainda me ponham um sorriso na cara. Para já é isso, para já é esse o meu plano, mas deixei de, deixei de esperar muito para o futuro. Agora é surfo ao sabor da onda. E acho que faz muito bem. Olha, há bocadinho disse uma coisa que eu acho que é muito importante. E eu acho que já repeti isto várias vezes estas minhas conversas. Assim, eu já estou naquela fase da vida em que já não falo para quem tem a minha idade. Não quero saber. É assim, sem a minha idade, já, mesmo que eu tenha alguma coisa para ensinar, que não sei se tenho, também já não é com esta idade que vão aprender. Portanto, mas gosto de falar para os jovens e gosto que os jovens. Acho que há muitas coisas que ainda podemos, apesar de tudo, ir ensinando aos jovens. Não é porque sejamos muito inteligentes, mas vivemos mais anos do que eles, já passamos por mais coisas do que eles. E há Já uma temos coisa mais que experiência. já temos mais experiência, sendo que às vezes já conheci muita gente com experiência que era melhor não a tê-la, porque não transmitia mas isso também era outra conversa. Agora, disse há bocadinho uma coisa importante, que é já tenho dinheiro para me retirar. E esta questão de já tenho dinheiro tem a ver depois, e a Rita já falou sobre isso, tem a ver com várias coisas. Uma tem a ver com o planeamento financeiro, desde ter a idade, sobre o nosso tem a ver com a poupança. Uma palavra que, na sociedade em que vivemos, apesar de ser muito falada, eu acho que é pouco internalizada e pouco interiorizada. E é fundamental para as pessoas terem um dia, terem liberdade, terem independência. O dinheiro, eu sempre achei que o dinheiro só servia para uma coisa, é para dar independência. Portanto, porque quem não tem dinheiro não é que ser mais ou menos feliz, mas quem tem mais dinheiro tem mais independência do que quem não tem. Portanto, acho Tem que mais escolhas, sim. tem mais escolhas. E chama-se liberdade, é isso, que é uma coisa que eu valorizo imenso. Agora, há uma questão, Rita, que é quando um jovem português, e ele pode sempre fazer isso, independentemente daquilo que seja na vida, pode planear a sua vida financeira futura e poupar. Por muito pouquinho, ele pode sempre poupar. Há sempre maneiras de poupar. Mas também é verdade, é assim, a Rita teve a capacidade e a sorte de ter carreira numa empresa como a Microsoft, que gera oportunidades internacionais e um nível de rendimento superior, muitas vezes, até muitas empresas. Mas uma das questões que nós hoje vivemos em Portugal é que muitos jovens altamente qualificados não encontram em Portugal, tirando algumas exceções, a possibilidade de o fazer. Ou seja, porque a verdade é que é difícil poupar quando não se ganha muito mais que a subsistência. Não é? E, portanto, o que é que a Rita, quando fala com um jovem de 20 anos, não é? Que acaba um curso, que tem capacidades, tem competências, o que é que lhe diz? Uhum. Olha, é verdade, vivemos numa realidade portuguesa que não é a realidade quando eu acabei o curso. Eu, há 22 anos atrás, quando acabei o curso e entrei na Deloitte, fui ganhar 175 contos, que são um bocadinho menos de 1000 euros. E agora, os jovens, 22 anos depois, os jovens saem da faculdade e vão ganhar menos ainda do que eu fui ganhar há 22 anos atrás. Mas nada na vida é fácil. Eu também, se tivesse ficado em Portugal, e eu vejo as minhas colegas de faculdade que continuaram em Portugal, continuam a ganhar os salários de Portugal com taxas de impostos que são ganhos em Portugal. Eu fiz a escolha difícil de emigrar e estive fora durante 12 anos
Não creio que toda a gente o consiga fazer, nem recomendo a toda a gente fazer, porque não é fácil. É uma escolha que eu fiz, que me deu uma alavancagem financeira muito grande. Agora, estar longe da família, estar longe da comida que nós conhecemos, longe dos amigos, longe de toda a nossa unidade de suporte que nós temos, de ir ao supermercado e saber qual é a marca de desodorizante que vamos comprar, são coisas que não têm preço. E é muito difícil. Para os jovens que têm ambição, e é preciso ter ambição, isso é o primeiro capítulo do meu livro, precisam de planear, porque a sorte, costuma-se dizer, dá muito trabalho. E o sucesso, quando vemos aqueles gráficos do sucesso em que se vê o iceberg, a pontinha do iceberg é muito pequenininha, mas tudo o que está para baixo, de rejeições, de frustração, de aprendizados que se fez para se lá chegar, é muito, muito grande. Desenganem-se aqueles que pensem que eu cheguei à Microsoft e tive uma passadeira vermelha para mim. E, aliás, a passadeira vermelha para chegar à Microsoft. Não, foi tudo foi planeado e tudo deu muito trabalho. Portanto, o que eu digo aos jovens é, para já, ao escolherem o curso na faculdade, têm que escolher um curso que tenha saídas profissionais. Eu gostava muito de pintar, sempre tive uma veia artística bastante desenvolvida, mas o meu pai encarregou-se de me dizer que eu não poderia seguir essa via, porque essa via não me ia dar um rendimento e não me ia dar um salário razoável para me sustentar. Até podia ser uma pintora e uma artista famosa, mas a probabilidade era muito diminuta. E, portanto, eu sempre tive consciência de que o curso que eu ia fazer na faculdade tinha que ser um curso com saídas profissionais. Eu fui fazer contabilidade e administração com uma licenciatura em auditoria, antes de Bolonha, não é? Agora chama-se mestrado, nem sei. Enfim, são 5 anos. Portanto, para os jovens, pensem em cursos que até podem não ser a vossa grande paixão, mas que são cursos com saída profissional. Uma vez que entrem numa empresa, mesmo que ela seja pequena dimensão, sejam os melhores profissionais que vocês possam ser, têm que estar ao nível excelente, porque se vocês ambicionam ter um salário maior, vocês têm que ajudar a empresa também a crescer. Vocês é uma relação, é como as relações de amizade, de amor, de tudo. Não é só pedir um salário maior, nós também temos que dar para a empresa crescer, para depois podermos crescer com a empresa e sermos valorizados. Pensem sempre qual é o vosso sonho, qual é a vossa profissão de sonho e quais são as competências que vocês precisam para lá chegar. Não tenham medo de sonhar grande se esse for o vosso sonho, mas também não há problema em querer ser o melhor eletricista da vossa região, porque muitas vezes há muitos eletricistas que ganham muito mais dinheiro e que têm uma profissão muito mais estável do que tirar, não quero ofender ninguém, mas tirar outro curso na faculdade. Não vou dizer nenhum exemplo que é para não É ferir melhor. suscetibilidades. É melhor não. Tirar cursos na faculdade que tenham menos saídas profissionais e que seja mais difícil arranjar emprego. Existe muito, eu acho, na nossa sociedade, esta noção de que, ai não, mas tens que ir fazer um curso superior. Muita gente pergunta, achas que eu devo fazer um mestrado? Achas que eu devo fazer um doutoramento? Perguntem às vossas chefias se o doutoramento ou o mestrado vai ser valorizado e invistam nas coisas que são valorizadas. Eu já dei este exemplo várias vezes. No outro dia precisei de alguém para pintar um dos apartamentos. Não havia ninguém. Não havia ninguém para pintar apartamentos. Há vergonha em pintar apartamentos? Não, eu pintei o meu próprio apartamento, porque precisei. E se não tivesse nada mais, eu ia arranjar e ia pintar apartamentos. Portanto, pensem bem quais são as escolhas profissionais que vocês estão a fazer, qual é a vossa ambição e lutem por ela, porque as oportunidades aparecem para para os trabalhadores e para as pessoas que são esforçadas e buscam as oportunidades. Agora, ficar sentado e reclamar que se ganha 1.000 euros e que vivemos num país onde se ganha. Ficar a reclamar só é fácil. Procurar soluções e ir em busca de soluções é muito mais difícil. Assim, sem dúvida que, em média, há cursos que são muito mais bem-sucedidos que outros, isso não tenho dúvida nenhuma, mas também, como ao longo da minha vida, sempre estive muito perto de empreendedores, tenho visto gente que faz os cursos mais estranhos, que teoricamente não tinham qualquer tipo de aplicação e são super bem, e muito por causa disso, porque assim, são bons no que fazem, são bons, têm um sonho, perseguem e, portanto, conseguem. Às vezes é muito mais importante até do que o curso, é lutar pelos objetivos, pelo que se quer atingir Exatamente. e ter É essa porque capacidade. Diga, diga. nós, quando somos pequeninos, Ricardo, muita gente nos pergunta o que é que nós queremos ser quando formos grandes. Ai, o que é que nós temos que o que é que nós vamos ser quando formos grandes? O que é que nós queremos ser?
E nós dizemos bombeiros, sei lá, astronautas, médicos, mas depois entramos na faculdade, acabamos o curso, começamos a trabalhar e deixamos-nos de fazer essa pergunta a nós próprios. O que é que nós queremos ser quando nós formos grandes? Qual é a nossa ambição? Ter ambição em Portugal é mal visto, é feio, não, ai que horror. Eu dizer que quero a sua função se você for meu chefe, normalmente, e na esmagadora maioria das empresas em Portugal, é feio. Então, mas ele quer-me roubar a minha função. Não, se eu quero evoluir e eu sou chefe, eu tenho que desenvolver alguém que vai estar apto a substituir-me quando eu for para uma coisa maior também. Portanto, não tem que haver medo e nós temos que aspirar a sermos cada vez melhores e maiores. Lógico que tem que ser uma ambição saudável, não é? Porque senão estamos sempre, temos que saber onde é que vamos parar. Eu parei aos meus 44 anos, eu sabia exatamente até que momento era a minha ambição. Mas ter ambição é saudável, porque nos vai dar em inglês é o drive, vai-nos dar esta vontade de crescer e vai-nos dar esta direção que é tão necessária. Sem dúvida, e é uma das coisas que não tenho dúvida, até por vários exemplos de jovens que foram para fora, que é algo que muitos valorizam, obviamente a possibilidade e a probabilidade de ganharem melhores salários e, portanto, terem um melhor equilíbrio da vida profissional e pessoal e pouparem para o futuro, mas também há uma questão que é muito falada e que a mim me entristece muito, que é precisamente a cultura de mérito que encontram noutro sítio, portanto, a valorização da sua competência versus uma cultura muitas vezes aqui em Portugal quase, não em todos os sítios, felizmente, e cada vez, apesar de tudo, menos, também felizmente, mas muito da cunha do conhecimento e que depois faz com que os jovens, que obviamente são aqueles que estão a começar e, portanto, é que são vistos como alguém que vai ter tirar lugar a alguém que já que não tenha, que ele próprio, que esse alguém não tem ambição para sair dali para outro sítio, mas sim manter aquilo que é o seu poder, torna-os, limita-lhes muito as suas possibilidades. Há bocadinho, Rita, há uma coisa que hoje os jovens, e eu vejo isso, eles são muito mais internacionais, ou seja, desde sempre, desde novos, começam a ter a possibilidade de viajar, algo que antigamente era muito mais difícil, e viajam física e virtualmente, que também é uma forma fantástica de viajar. Muitas vezes um jovem chega a 20 anos, pode não ter ido a muitos países, mas já se calhar já conheceu gente de todo o mundo pelas redes, e portanto ele facilmente vai para fora, ou vai mais facilmente, Sim. nunca é facilmente. Sim. Mas há bocadinho a Rita dizer uma coisa, que essa parte eu acho que é mais difícil hoje para os jovens, que é a capacidade de aceitar a frustração, a rejeição. Ou seja, vive-se muito numa sociedade em que tudo é bonito, em que toda a gente vai ter sucesso, em que toda a gente... E a vida não é assim. Para se ter sucesso, bate-se 20 vezes com a cabeça na parede, depois à 21ª tem sorte. E sim, é ser capaz de bater 20 vezes para conseguir à 21ª ter sucesso. E muitas vezes os jovens não têm essa mesma resiliência que antigamente... Sente isso ou não? Sim, essa é a palavra-chave, disse exatamente a palavra-chave, que é a resiliência. Eu acho que há duas competências do futuro que todos os jovens têm que desenvolver. A primeira é resiliência, é essa capacidade de tentar e tentar e tentar novamente e não desistir e ir atrás dos nossos sonhos, ir atrás de desenvolver aquela competência, ir atrás de conseguir fazer aquilo a que nos estamos a propor. Sem dúvida, eu acho que é uma das competências desta geração que têm mais que conseguir. E a segunda competência tem a ver com a adaptabilidade, que é, sim, precisamos de resiliência, mas vivemos num mundo que está em constante mutação, ou seja, agora temos o AI, e daqui por algum tempo temos mais outra tecnologia qualquer que nos vai baralhar e dar novamente. Precisamos de ter esta capacidade de adaptação, não só de estar sempre a bater no mesmo prego a ver se conseguimos, mas de perceber até quando é que faz sentido estar a bater na mesma tecla, no mesmo prego e que se calhar temos que nos adaptar para outra situação. E eu acho que estas são as duas grandes competências para o futuro, para os jovens serem bem-sucedidos no mundo do trabalho. E o que eu vejo é um bocadinho não sei se é ao contrário, mas é um bocadinho diferente. Eu quando entrevistava estes jovens desta nova geração no mundo de trabalho, eles querem tudo muito rápido e que tudo aconteça de uma forma muito, muito rápida, não é? Estamos a falar da geração que faz scroll a cada 30 segundos e cujo spam de atenção é muito, muito rápido, é muito curto, peço desculpa. Eu lembro-me de fazer entrevistas a estagiários e eles perguntarem-me quantos anos é que eles precisavam ficar como estagiário até chegarem a CFO.
4 e eu talvez um bocadinho mais, não é? Talvez, se calhar, um bocadinho mais do que 4 anos. Eu acho que, pronto, fora de brincadeiras, mas depois são jovens extremamente competentes e eu adorava ter sempre na minha equipa a equipa mais diversa possível, com várias gerações misturadas ao mesmo tempo, porque cada geração traz uma perspectiva diferente, traz uma maneira de encarar problemas e de resolver situações de forma distinta, e é sempre fantástico ter várias gerações a trabalhar em conjunto. Mas pronto, é isso mesmo. Resiliência vai ser super crucial, e a adaptabilidade. Eu dou sempre um conselho que é toda a gente, quando é novo, devia passar algum tempo nas vendas, porque não há atividade onde se tenha que ter maior capacidade de resistir à frustração, porque para vender uma vez é preciso bater 100 vezes à porta. E, portanto, são tantos nãos, que depois, quando se consegue o sim, a felicidade é tão grande. E por isso e acho que faz mesmo muito bem, independentemente de uma pessoa ter uma carreira que nunca mais na vida tenha que vender, apesar de todos nós temos que vender todos os dias, seja lá o que for, Exato. vendermos uns aos outros e muitas outras coisas. Rita, estamos a terminar, isto é quando a conversa é boa, passa no instante, e portanto havia mais Passou mesmo! mil coisas para lhe perguntar, mas olha, muito obrigado, espero que continue feliz na reforma, seguramente vou ler o livro quando ele sair, e estou certo que pelo menos até que saia o livro, e até que passa tempo do livro, e depois há de aparecer outro livro, vai ter muito com que se entreter, e portanto não vai ter que arranjar grandes planos para o pós-reforma. Muito obrigado, Pós. Rita. Obrigada eu pelo convite, Ricardo. Adeus, bom dia. Adeus.